Essa é a nossa realidade, amém? Essa é a realidade de trazer à existência as coisas que não se veem. E esse hospital verdadeiramente já vem à existência, não é mesmo? E qual é a sua realidade nessa noite? Você é filho? Filho de quem? Hoje o Senhor quer nos falar de um lugar, de uma paternidade eterna. E quando eu preparava a palavra, eu falava: Senhor, eu sou mulher, né? Falar de paternidade. Primeiro que a paternidade é uma unção, nascida no próprio Cristo. Quando Deus olha para Jesus, o homem sendo batizado, o que ele diz? Este é meu filho amado. Este é o meu filho amado. Até então não tinha o pai e o filho. Mas quando o filho dele vem, ele fala: este é o meu filho. A paternidade foi inaugurada ali. É uma unção que está sobre a igreja do Senhor. E como essa é uma casa que verdadeiramente é o corpo de Cristo, eu só existo porque a paternidade em Cristo construiu a filha de Deus que eu sou. A paternidade na minha vida é algo genuíno, porque eu fui gerada como filha de Deus, através da paternidade, que imprimiu em mim aquilo que eu olhei e vi nele, o Cristo ressuscitado. Isso está sobre a mim e sobre a sua vida, porque todos nós que somos filhos, somos chamados a imprimir como pais a imagem do Cristo que em nós habita. Essa é a unção, de modo que eu tenho autoridade para falar daquilo que foi gerado sobre a minha vida e que está sobre a sua vida. Mas a pergunta que o Senhor nos faz é: qual é a sua realidade? É a de filho de Deus? Ao nascer, todo ser humano nasce debaixo de uma realidade. Qual é a sua? Qual a realidade que nós nascemos? Todos nós nascemos debaixo da mesma realidade, espiritualmente falando. Todos nós nascemos debaixo do pecado e da morte, da escravidão, do pecado e da morte. Toda criança que nasce, todo ser humano que nasce naturalmente falando, ele carrega em si a marca de Adão, aquilo que Adão estabeleceu sobre a humanidade. Tornando-se inimigo de Deus, separando-se de Deus. A natureza adâmica que adentra através de Adão, chega a mim e a sua vida e a cada ser humano que nasce sobre a face da terra. Criados por Deus. Todo ser humano é uma criatura de Deus, mas nasce debaixo dessa realidade. A realidade que nos faz escravos do pecado e da morte. A natureza pecaminosa é a nossa realidade natural. É uma realidade que faz parte do nosso homem natural. É uma realidade que está impressa no nosso homem natural. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, todos, menos os pastores, não, diz todos mesmo, pode conferir na sua Bíblia. Aí diz todos, todos, absolutamente todos. Nem pastor, nem mestre, nem evangelista, nem papa, nem padre, nem ninguém. Todos estamos em igualdade nessa natureza natural. Todos pecaram, todos fomos destituídos. E aí sabe o que é interessante? Eu quero trazer para vocês aqui um princípio do direito, para construir aquilo que o Senhor foi falando comigo nessa tarde. A lei, ela regula a realidade. Ela não cria a realidade. Então esse evento do Shelby, ele é tão importante porque vocês vão entender esse princípio. O princípio do direito é que a lei regula a realidade, ela não cria a realidade. Então, por exemplo, a lei, ela não criou o aborto. A lei não criou o homossexualismo. Ou criou? Olha, as mulheres só passaram a fazer aborto no mundo quando teve uma lei que disse que elas podiam fazer. Sim ou não? Não. Existiu a prática, existiu a realidade, e o direito tem que criar algo que regule aquela realidade. Existe o casamento de pessoas do mesmo sexo que querem se aliançar num casamento, e a lei regula aquela realidade. A lei não cria a realidade, ela regula a realidade. De modo que esse evento, pais, irmãos, avós, tios, tias, existe uma realidade.
E existe uma lei que está sendo criada para regular essa realidade, acerca das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Se eu e você não nos inteirarmos, é o seguinte, a lei, ela não regula a realidade, ela não cria a realidade. Mas a partir do momento que ela é criada, ela passa a regular. E todos nós temos que estar debaixo da lei que regula a realidade. Vocês estão entendendo? De novo, se você não se informa, se você não se atualiza, se você não está a par da lei que regula aquela realidade, gostando ou não, você vai ter que se enquadrar nela. O objetivo é trazer clareza e conhecimento, porque o Senhor diz que o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Nós não podemos mais ficar na base do achismo, diz, não diz. Existe uma Constituição, existem normas que protegem, que regulam a realidade das nossas crianças. E muitas vezes nós, como professores, profissionais, advogados, desconhecemos. E aí ficamos sujeitos a essas realidades, que levam os nossos filhos pelos caminhos que têm levado. Esse é um evento onde nenhum de nós pode estar ausente. Porque a lei vai regular uma realidade. E agora, trazendo para o espiritual, é a mesma coisa. Porque os fatos da realidade requerem as leis. E assim é no espiritual. O que é a realidade, que é aquela realidade que todos nós nascemos? Qual é a nossa realidade? Escravos do pecado e da morte. Não é essa a realidade que nós nascemos? O que essa realidade exigiu? Exigiu uma lei. O pecado não existe por causa da lei, mas a lei só existiu por causa do pecado. Então veja, lá no início, lá no Gênesis, primeiro homicídio, o irmão mata o outro. Caim, por inveja, por ciúmes, seu irmão oferta, o Senhor se alegra da oferta de Abel, rejeita de Caim, o que Caim faz? Mata o seu irmão. Uma realidade. E lá na frente, a humanidade seguiu produzindo essa realidade. A humanidade seguiu cometendo homicídios, matando. E aí Deus precisa de uma lei que diz assim, não, como é que é? Não matarás, entende? Primeiro a realidade, e a lei existe em virtude da realidade. E aí Deus precisa dar uma lei que diz, olhem, não matem. Sabe o que a lei faz? A lei expõe o pecado que há em nós. Ela põe em evidência a nossa realidade de pecador. Porque a lei normatiza. A lei traz aquela conduta, ó, não faça isso. Então quando eu faço e quando eu olho para a lei, aquela realidade em mim, ela é exposta. Foi isso que a lei fez. Foi por isso tantas leis, os 10 mandamentos, regulando uma realidade na qual o ser humano já estava imerso. Uma realidade de prática, uma realidade de vida. E Deus precisa dar aqueles mandamentos, inicialmente aqueles 10, mas não foi suficiente. Porque como a lei regula a realidade do pecado, teve que ter uma abundância de lei, porque havia uma abundância de pecado. Entende? E aí nós temos lá Deuteronômio, Levítico, tratando de tantas leis, regulando a conduta, a realidade daquela lei. Aquela lei que dizia, olha, não faça isso, não faça aquilo outro. Regulava o comportamento daquelas pessoas, regulava a realidade, regulava as práticas. Inúmeras e múltiplas práticas. Foram tantas que lá por Noé Deus disse, chega, acabou, vou acabar com tudo. De fato acabou. Você imagina o jeito que estava? E Deus diz, não, me arrependo de tê-los criado. Chega. Só deixa Noé. Porque a prática e a realidade foi multiplicada. Porque como o profeta disse aqui, aquilo que nós damos, aquilo que nós colocamos é multiplicado. Aquilo que nós oferecemos ao Senhor multiplica. Mas aquilo que nós oferecemos também às trevas se multiplica, é um princípio. Aquilo que você dá vai multiplicando, as suas palavras, as nossas palavras torpes, os nossos comportamentos, as nossas realidades dentro de casa. Nós vamos produzindo e aquilo vai sendo multiplicado. E a multiplicação foi tamanha que Deus arrepende-se de ter criado o homem e leva a todos, deixando ali Noé e a sua família. Agora, sabe qual é o problema da lei? A lei que regula. Eu estou falando do espiritual agora, não falo mais da lei natural, da lei humana. Sob a lei, preste atenção nisso, sob a lei, o relacionamento mais elevado que alguém pode ter com Deus é o de servo.
Debaixo da lei, o relacionamento mais elevado que alguém pode ter com Deus é o de servo. Esse é o velho pacto. Ele serve ao Senhor da lei. Debaixo da lei, onde nós temos uma sequência de regras do que pode e o que não pode, o nível máximo de relacionamento que eu e você podemos ter com Deus é o de servo. Eu sirvo a esse Senhor da lei, com um esforço rigoroso, um intenso esforço para agradar a Deus, cumprindo a lei. Mas o que prevalece sempre é o espírito de escravidão em temor. Eu me esforço para cumprir a lei. Eu me esforço para cumprir todas as leis. Mas é impossível, porque a natureza que eu porto é contrária à lei. A natureza que eu porto é diretamente contrária à lei, oposta à lei. A natureza que eu porto, diz a palavra, que ela inflama a lei. Porque ela é pecadora por essência. Ela é inclinada ao pecado por essência. Então o que eu faço? Eu faço um esforço muito grande de contenção para cumprir a lei e me relacionar com esse Senhor, que é Deus. E aí lá em Romanos 7, 13 ou 15, se você quiser abrir. Tem um celular tocando aí, ó. Romanos 7, do 13 ao 15, diz assim, abre aí. Logo, o bom tornou-se morte para mim? É Paulo perguntando. Logo, o bom tornou-se morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno. Paulo está dizendo que a lei expõe, ela manifesta aquilo que há de maligno em nós. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, eu estou vendido sob o pecado. Que expressão forte é essa, né? Saltou os meus olhos. A gente fala assim, não, fulano está vendido. Ele já está preso naquela situação. E aquele negócio não vai rolar, não é assim, Adriana? Fulano já está vendido. Ei, sabia que você e eu estávamos vendidos? Sob quem? Sob o pecado. Pois o que faço não entendo. Porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso eu faço. E lá em Romanos 7,19, um pouquinho mais abaixo, ele diz: pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Paulo está falando aqui de um conflito de natureza, que conhece a lei, porque a lei é espiritual, como ele diz, porque a lei fala daquilo que está no coração de Deus, de que nós não façamos, não cometamos, mas dentro dele opera uma natureza que é contrária à lei. E sabe da novidade? Opera em nós também. Ou operava, ou devia operar, e não operar mais. Nós vamos ver isso. E essa natureza é tão forte que o bem que eu quero, pois eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Quem de nós? Quem de nós? Sabendo que não devia fazer determinada coisa, tendo convicção, e quando vê, mulher não faz isso, né? Mulher casada não faz, de abrir a boca, e quando vê já... Não, né? Com os filhos também não fazemos. Lá no trabalho, né? Quando você vai e abre a boca, e quando você vê, você já metralhou, já falou. E daí você põe a mão na consciência e já fez o ato. Não é assim? O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Porque é uma natureza. É uma natureza tentando cumprir a lei. E aí sabe o que é o problema? Nós passamos a nos relacionar com Deus através da lei. Servos da lei. Debaixo da lei não temos saída, porque nós estamos vendidos sob o pecado. A lei, ela traz o ministério da morte, porque ela expõe o pecado. E qual que é o salário do pecado? Qual é o fruto do pecado? A morte. Aí você vai falar assim, pastor, mas o que nós temos, o que a gente tem a ver com a gente aqui? Nós estamos na graça, nós já recebemos a Cristo, isso não tem nada a ver conosco, né? Nós estamos em outro tempo, de fato. Porque o novo pacto, Jesus cumpriu toda a lei. O novo pacto, nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque Ele cumpriu toda a lei. Ele não veio abolir a lei, Ele veio cumprir toda a lei, porque Ele é perfeito. Ele é o único que tinha condição de cumprir toda a lei, porque nele a natureza pecaminosa não fazia parte. Ele cumpre a lei.
Ele leva sobre ele os nossos pecados, a morte, e a partir daí ele inaugura esse processo de habitar em nós. Ele ser a nossa vida. Mas o Senhor me dizia algo assim: que há entre vocês aqueles que ainda vivem debaixo da lei, relacionando-se comigo como servos, morrem a cada culto, fazem um esforço para me agradar, só alimentam uma condição de exposição dos pecados, fazendo os gigantes intransponíveis. Debaixo da graça, no tempo da graça, portadores da vida de Cristo, mas com uma realidade de servo, com uma realidade de contenção, com uma realidade em que precisa de leis, com uma realidade que em cada culto, ao invés de ser gerado vida, é morte. Sabe por quê? Porque a lei só expõe o pecado e só gera morte. A lei não gera vida, porque a vida é Cristo. Então quando vem, o Senhor me falava, quando vem a cada culto, a cada ministração, a cada palavra, ao invés de receber a vida, recebe um monte de limitações, recebe um monte de não. Entende como um monte de não posso, não é para você, você não vai fazer, Deus está me privando, Deus não me deixa prosperar, Deus está fechando as portas, Ele quer que eu mude tudo. É uma lavagem cerebral. E a cada culto, em vez de ser gerado vida, é gerado morte, porque você recebe na realidade de servo, mas você já é filho. E se não for hoje, tem a oportunidade de ser. E aí é por isso que nós vemos algumas realidades dentro do corpo assim: fulano, você viu fulano de culto em culto, servindo de culto em culto, de trabalho em trabalho, e de repente pá, o pai caiu, né? O pá caiu. Não surpreende, porque vinha de culto em culto, de palavra em palavra, de igreja em igreja, de congregação em congregação, mas como servo. E o servo que está debaixo da lei só vive da morte, só recebe da morte, não recebe vida. Então vai sendo gerado, na verdade, alimentado essa condição de morte. E é por isso que muitas vezes nós caminhamos por anos na igreja, mas numa condição de servo, fazendo um esforço tremendo para nos sujeitar àqueles regulamentos que o Senhor manda dizer a cada domingo. Natureza de servo. Mas a canção diz que essa não é a nossa realidade. Não lhes dei o espírito de escravidão para viverem outra vez em temor, mas eu lhes dei o espírito de filho, aquele que diz Abba, Pai, é filho. A realidade que o Senhor quer gerar em nós nessa noite é a de filho. A lei não produz vida nem justiça. A graça nos dá vida. Pela graça deixamos de ser servos e nos tornamos filhos. Qual é a sua realidade? Qual é a realidade que você vem a cada culto? Qual é a realidade que você vem buscar em cada ministração? Você vem como filho? Você vem receber o cuidado, você vem dar a adoração, receber a palavra do Pai, ser gerado em você, o filho que há em você, crescer a estatura do Cristo? Ou você vem como um servo mais uma vez, tentar sustentar mais uma semana de prova, tentar resistir mais uma semana? A lei, ela tem uma glória. Quando nós vivemos como servos debaixo da lei, a lei tem uma glória. Quando você vem culto após culto, ministração a ministração, discipulado, integração, mas você vem como servo, você vai estar diante de uma glória, porque a lei tem uma glória. Abre lá em Êxodos 34, 29. A lei tem uma glória. Ela tem a justiça da lei, mas ela é temporária. Sabe, está lá em Êxodo 34, 29, diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. Moisés, aquele que vai lá, né? O Moisés que liberta o povo do Egito e que Deus fala que vai levar para uma terra prometida.
E aí que a realidade do pecado daquele povo exige a lei. E Deus cria ali, estabelece os 10 mandamentos. E quando Moisés desce com as tábuas do testemunho, as tábuas da lei, o seu rosto resplandecia. Porque ele havia estado com Deus. Ele estava resplandecendo da glória de Deus. Ele nem se dera conta disso. Diz a palavra que quando ele desceu, as pessoas olhavam e viam o seu rosto resplandecendo. E ele teve até que cobrir o seu rosto, porque era a glória de Deus estampada em Moisés. As pessoas não entendiam, temiam, e ele cobriu o seu rosto. E quando ele subia de novo, ele descobria. Ele acessava a glória, ele transparecia aquilo, resplandecia na sua pele. E às vezes nós fazemos assim, porque aqui do altar, da igreja que é corpo de Cristo, flui a glória de Deus. A adoração te toca, não é porque as vozes, os instrumentos, é porque produz a glória. É a glória dele sendo estabelecida. O arrepio que você sente, se for da alma, passa. Mas quando a glória dele está, é a glória dele que produz todas as coisas. A glória dele que cura, que restaura, que liberta, que produz esse choro, que te destina ao arrependimento, que fala com você, é a glória dele. A glória dele é real. Moisés viu essa glória, mas depois ela passava. Quando ele voltava lá, ele vinha com o rosto resplandecendo. E o Senhor me dizia assim: muitos vêm aos cultos, e choram, e se quebrantam, e cantam, e recebem, saem resplandecente com a glória. A glória resplandece, porque quando flui de algo genuíno, ela chega à sua vida. Você nem se apercebe, mas ela resplandece. Mas como você vive debaixo da lei, a glória é temporária. Depois ela se desvanece. Debaixo da servidão, você experimenta a glória de Deus em cada culto. Mas no primeiro obstáculo, ela se esvai. Na primeira dificuldade, ela se esvai. Porque você está se esforçando como um servo para viver em um lugar que não é mais a sua realidade. E é por isso que nós vemos as mesclas, as misturas no nosso corpo, na realidade que nós vivemos hoje. É por isso que nós, estando debaixo da graça, no tempo da graça, no tempo da vida dele em nós, do favor dele que levou tudo sobre ele, nós vemos as misturas. Quais misturas? Vou dar exemplo. Gente, a corte é linda, eu quero corte. Que tremendo que é a corte, eu amo a corte, tudo que eu quero é corte. Aí eu começo a corte. Aí na primeira vontade, eu já sucumbo ao meu desejo. Eu já dou um jeitinho. Eu já dou o meu jeitinho. Não, mas não é bem assim. Lá o pessoal é meio rigoroso, meio, né? Eles vão num patamar e é surreal lá. Não, e lá é só, como é que é o extremo? A turma é meio bitolada, meio extrema. Aí eu dou um jeitinho, eu faço uma mescla. Eu quero viver a graça, mas eu sou escravo da lei, então eu misturo as duas coisas. Essa não é a nossa realidade. Na realidade da graça, eu não preciso de lei para trazer a minha oferta, porque eu entendo que tudo é dele, eu sou mordomo dele. Tudo que eu tenho é dele. Não preciso de lei, o certo não era nem palavra de oferta, era para ter um desespero de vir semear, porque tudo é dele. Mas aí como eu fico fazendo uma mescla do velho e do novo, da lei e da graça, eu vou determinando quando eu dizimo, quando eu oferto. Eu vou discernindo se é tempo ou não é. Eu vou direcionando o recurso que eu quero dar. Porque eu faço uma mescla da lei e da graça. Numa realidade, buscando viver em outra. Eu dou o meu jeitinho para o casamento. Porque daí o Senhor vai ministrando através da graça o desenho do casamento. O desenho do homem que é o cabeça, que é o sacerdote. O desenho do homem sobre a casa, que é muito mais do que trazer o financeiro, trazer o sustento, faz parte do papel do homem também, como a mulher pode complementar, mas há um papel sobre a sua vida que é ser o sacerdote, aquele que ouve a Deus para decidir tudo na sua casa, para orientar os seus filhos. Aquele que mais do que ser pai é trocar a fralda de uma criança, mas é que o filho olha e fala assim: eu quero conhecer Cristo, e o pai diz: olha para mim, filho, porque eu impresso, eu transpareço a imagem dele para você. Essa é a graça, esse é o tempo da graça, essa é a realidade que nós estamos.
Mas aí nós queremos buscar a mescla do velho pacto. E aí eu construo uma paternidade do jeito que eu quero. Aí eu faço com meus filhos e falo para mulheres e homens como eu quero. Eu os educo não a partir daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que tem sido ministrado, mas a partir da minha realidade. E a realidade sendo de servo, o que eu produzo? Morte. Morte nas casas, nas famílias. Essa não é a realidade dos filhos de Deus. É uma mistura da graça e da lei. Para a vida de corpo, quando eu não entendo e quando eu estou no corpo, com uma cabeça de servo, eu também dou o meu jeitinho. Eu também olho para o corpo não discernindo, como Paulo diz, ei, discerna o corpo. Olhe para o corpo, discerna o corpo. O que é discernir o corpo? É entender que você é parte dele. Essa igreja não é de algumas pessoas, não é do apóstolo L. Essa igreja é sua porque você é corpo de Cristo. Ele é o cabeça e eu e você somos o corpo. E assim eu discerno que aquele irmão, do qual eu pretendo ou pensei em abrir a boca, é parte comigo. Eu não posso falar mal. Eu vou discernindo. Eu estou debaixo da graça, eu estou no tempo da graça, eu não preciso de lei para me nortear, eu não preciso de lei para dizer o que eu posso ou não. A graça habita em mim, que é a pessoa do Cristo ressuscitado, e Ele flui da minha vida. E tudo que eu falo, faço ou penso, flui dessa verdade. A glória da lei é temporária. A nossa realidade não é viver numa glória temporária. Não é viver de culto em culto. Não é que não é para vir no culto, vocês estão entendendo? Está tão quietinho, né? Está entendendo, né, Dri? Não é para viver, não é para deixar, a pastora falou que não precisa mais vir ao culto. Não falei. Mas sabe quando você é servo, você vai lá procurar um refresco, um alívio de consciência. Pastor Eliana, eu preciso de um atendimento para aliviar minha consciência. Porque você é servo, o servo não alivia a consciência. O servo, o filho tem a mente transformada, renovada. Não tem alívio de consciência. O filho, quando ele olha para os erros, para aquilo que nós cometemos, ele se sente triste. Mas é uma tristeza que produz arrependimento. 2 Coríntios 7,10 diz que a tristeza de Deus produz arrependimento para a salvação. Quando você é filho, quando você entende a sua realidade, e quando você começa a olhar para o passado, para as coisas que você fez ou tem feito, você até se entristece, mas é para o arrependimento, é para uma nova conduta, é para saber que Deus tem um outro caminho para mim e para a sua vida. É para saber que todas as coisas se renovam, tudo se fez novo, porque você não é mais servo, você é filho. Você é filho, essa é a sua realidade. E aí não tem mais condenação, não tem mais peso, e também não tem dificuldade em servir. Porque agora eu não sirvo como servo, eu sirvo como filho. Eu tenho satisfação em fazer as coisas do meu pai. Eu tenho satisfação em abrir mão da minha vontade, do meu diploma, daquilo que Ele me chamou e fazer a vontade dEle. Porque tudo que eu sou, tudo que eu fiz, tudo que Ele construiu, coopera para o meu bem. Porque eu sou herdeira dEle. Eu não tenho temor de me guardar e esperar o marido, que dificuldade é Ele que vai dar. Entende como o servo não consegue enxergar? Que coisa difícil para aqueles que já são casados. Quantos aqui não fizeram corte para casar? Faz assim. Nossa, só eu não, pode fazer assim. Quem aqui é casado e não fez corte? Vocês fariam corte? Que coisa difícil é você ter que esperar um marido que Deus vai falar, olha, deixa eu dizer para você, o maior trabalho é tentar consertar um casamento fora daquilo que Deus desenhou. Muito maior. Eu vivi isso, eu vivo isso. Então o servo, ele olha aquilo que Deus tem como uma privação. Porque como o coração dele está sujeito à lei, ele se sente escravo, ele é escravo. Ele não consegue ver o benefício e o cuidado do pai. Ele não consegue entender quando o pai diz não. Que cuidado. Eu particularmente, eu já falei, vou falar de novo. Eu gosto de provocar o apóstolo Hélio um pouco só. Porque como é gostoso quando ele diz não, ou quando ele briga, não porque eu vou fazer algo errado. Porque eu não tive isso com meu pai, uma meninice.
Mas é tão gostoso como um pai cuida. Quando o pai diz, não, isso não, vai fazer isso sim. Que gostoso que é o cuidado do pai. O pai que cuida, o pai que orienta, o pai que lança. O pai que aponta o caminho. Você está numa casa paterna. Você não foi trazido a esse lugar para ser privado de nada. É um privilégio desfrutar dessa igreja. E eu não falo dos sonhos de Deus como denominação. Eu falo da igreja dele sobre a terra. Você foi conectado a isso. Você tem pai, você tem destino, você tem propósito. E cada não que você recebe é um livramento e um cuidado de Deus com a sua vida. Mas talvez você está rejeitando o que você está ouvindo, sabe por quê? Porque você ouve como servo. O Senhor nessa noite quer tirar esse coração de servo e te trazer para essa realidade que você já foi inserido em Cristo, o de filho que entende o cuidado do Pai. Amém? A glória da lei é temporária. Mas abre lá em Apocalipse 1, no verso 12. Apocalipse 1, 12. Se você tem vivido de culto em culto, se você tem a cada culto, você sai resplandecendo, e você sai com o seu rosto resplandecendo a glória do Senhor, mas na segunda-feira, ou mesmo no trânsito, ou mesmo em caminho da sua casa, na primeira palavra que te provoca, ou que te tira do eixo, a glória se vai. Eu preciso te dizer nessa noite, você está vivendo na condição de servo. Porque um filho de Deus entende a realidade dele. Sabe qual é a glória que você, filho de Deus, carrega? Sabe qual é a glória? Apocalipse 1, 12, 16 diz assim. João, quando ele tem essa visão, ele fala: e voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semblante, a filho de homem, vestido de uma roupa talá, cingida à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele em sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Deixa eu te dizer uma coisa se você não entendeu. Os filhos de Deus carregam a glória do sol da justiça. Meus irmãos, que hora que o sol apaga? Que hora que o sol se desvanece? Que hora que o sol se escurece? Nunca. Se você pensou agora, deixa eu dizer, ele está brilhando no Japão, tá? A glória do sol não se desvanece, ela não se vai, ela não se esvai, ela não sai na primeira tribulação, ela não sai quando você fica desempregado, ela não sai quando o seu coração quer se casar e ainda não chegou o tempo, ela não sai quando a sua empresa está com problemas, ela não sai quando o seu casamento ainda não está naquilo que Deus desenhou, porque a tua glória é a do sol da justiça, que brilha o tempo todo. Essa é a glória que está em você. Essa é a glória que resplandece da sua vida. A glória do sol da justiça. Sabe aquele dia nublado? Naturalmente falando, em que você olha. Teve agora essa semana, não foi? Em meia hora caíram 9 graus de temperatura. Quem lembra disso? 30, depois 18 lá, graus. E aí fechou tudo, né? Sabe, por cima daquelas nuvens escuras, o sol continuava brilhando. Talvez você olhe para a tua vida agora, tenha nevoeiro. Talvez tenha algumas nuvens que você consegue ainda dissipar, nem discernir. Mas tem um sol da justiça brilhando, ininterruptamente, que não falha, que não se apaga, que não deixa de brilhar. E é essa glória e esse sol que brilha sobre a sua vida. Pastora, mas eu não vejo. É porque você está olhando como servo e não como filho. Porque o filho vê a glória dele em tudo. O filho vê a glória dele em tudo. O filho vê a glória dele quando senta para preparar uma palavra e não tem nem noção do que vai falar. E aí de repente ele começa a construir.
você vê a glória dele em tudo. Você vê a glória dele no olhar do seu filho. Você vê a glória dele na sua esposa. Você vê a glória dele no seu marido. Você vê a glória dele nesse céu que brilha à noite, no céu que brilha pela manhã. Você vê a glória dele no seu acém moído e no seu filé mignon. Você vê a glória dele em tudo. Você consegue ver a glória dele porque você olha como filho. Você vê a glória dele no desemprego, quando ele sustenta em cada situação. Você vê a glória dele quando você vai dirigindo e fala: Senhor, baliza eu não sei fazer e tem ali o lugar para você estacionar. Você vê a glória dele. Sabe, é isso, é real. Porque daí vocês riem, mas eu sei que há muita semelhança. E nós não estamos aqui brincando, sabe qual que é o problema? Mas imagina, misericórdia, pastora, que Deus vai ligar para minha baliza, que eu não sei fazer baliza, confesso. A gente expulsa demônio, mas não faz baliza. A minha mãe faz. Minha mãe, mãe, dá tchau assim. Quero honrar minha mãe, que é mãe, mas é paternidade sobre a minha vida. Honra a sua vida, mãe, que sempre foi. A gente expulsa demônio e não faz baliza. Aí, nessa hora sei que tem alguns falando assim: misericórdia, que Deus vai ligar para a baliza. Ei, Deus liga até para o acém que você come, do que você gosta. Ele é teu pai. Sabe por que você não entende isso? Porque é cabeça de servo. Cabeça de servo vai falar: misericórdia, repreenda essa pastora. Mas quando você é filho, você sabe que ele se preocupa até com aquele brinquinho que você quer usar. Não é assim? Que ele cuida de cada detalhe. Que ele vem e te surpreende com aquilo que você nem abriu a boca. Não é assim? É desse jeito. Mas é porque você é filho. Aí você reconhece a glória dele em tudo. Sabe por quê? Porque essa é a tua realidade. Cadê a pastora Luciana Arcas? Não está, né? E a Irene está? Não. Porque o Senhor me dizia. Depois eu digo a ela. Eles estão ouvindo? A toda a família da Luciana. O irmão... Quem? A Ana. Ana, sabe o que o Senhor me dizia quando preparava essa palavra? O pai da Ana, a pastora Luciana, o irmão Florisval faleceu há 2 semanas, né? E aí o Senhor me dizia assim, que ele faleceu na realidade de Cristo. Ele faleceu pleno. Ele não faleceu consumido pela doença. Ele faleceu na realidade de filho. Ele faleceu pleno. Ele terminou os dias dele na realidade de Cristo. Não pela doença. A tua realidade não é a doença, a tua realidade é Cristo. A tua realidade é ser filho. E o seu Florisval acessou essa realidade. Ele cumpriu essa carreira, ele encerrou o combate. E ele guardou a fé. E ele foi como filho, ele foi pleno. Porque muitos de nós caminham sarados, mas fora da realidade de filho. Então deixa eu te dizer, caminha para a morte. A nossa realidade é ser filho e experimentar a glória de filho. E aí você consegue ser grato. Você consegue identificar cada momento. Ainda que não sejam tempos fáceis. Ainda que o nevoeiro venha. Mas você sabe que ele brilha. E quando você entende que você é filho. Quando você entende que o desejo dele é te abençoar. Quando você entende que o desejo dele é te levar além. É te lançar no teu destino profético. Você vai percebendo. Em cada adversidade. O Senhor me falava muito disso. Porque a profeta, ontem o Senhor disse que nascia um novo dia. Não vou falar disso agora, vou falar depois. A glória de Cristo não se esvai, não se desvanece, ela é permanente. E é ela que nos sustenta no dia mau, na tribulação. Sabe por quê? Porque ela é a nossa realidade. Como você é filho, no dia mau, no dia do desemprego, da doença, da notícia ruim, do recurso escasso, você olha, a tua alma até quer temer, mas você diz, essa não é a minha realidade. Essa não é a minha realidade. A minha realidade é Cristo. Pastora Zelinda já ministrou sobre isso, busque na internet. A nossa realidade é Cristo. A tua realidade é de filho, não de servo. Mas o servo, e eu já achei que eu era serva, ele acha que tudo que o pai faz é para privá-lo. Ele acha que tudo que o pai faz, porque ele olha como servo, ele olha debaixo da servidão. Então ele vai achando que as circunstâncias e os problemas são para nos privar, são para nos matar. Porque ele está debaixo da lei, ele é servo,
O salário da servidão, da lei, é a morte. Então, cada obstáculo na vida do servo, ele acha que o Senhor quer pegar ele pela calça curta. Deus está me perseguindo. Deus é contra mim. Ele não consegue entender que cada obstáculo e cada dificuldade é uma oportunidade da manifestação da glória dele. Porque ele só pode se manifestar. Ele escolheu fazer isso, manifestar a glória dele através dos filhos. Ele não manifesta a glória através desse púlpito. Ele manifesta através dos filhos. É um filho que comunica a vontade dele para que outro filho receba e manifeste a glória dele. Os nossos problemas, as nossas adversidades são oportunidades para a manifestação da glória. A mulher estéril é a oportunidade para a manifestação daquela que gera filhos. A doença é a oportunidade para a manifestação da glória que cura. O casamento desestruturado é uma oportunidade para um casamento à altura daquilo que Cristo desenhou. O teu filho que você hoje não enxerga não é a realidade. A realidade é que ele é a oportunidade de ter uma experiência com Cristo. E de fato ser inserido na realidade de filho. E o Senhor disse que estava ampliando as nossas visões nesses dias. Ele falou isso na ceia ontem. Romanos 7,4 diz assim: assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Quando recebemos a vida de Cristo, recebemos o espírito de adoção. Essa não é mais a nossa realidade, nós agora pertencemos a outro. Agora, você que possui a vida de Cristo, você que recebeu a Cristo, você foi morto para a lei. Você agora é livre para desfrutar da graça do esposo. Paulo ali faz uma comparação com o casamento. Enquanto a mulher é casada, ela é sujeita à lei do marido. Mas quando o marido morre, daí ela é livre. Nenhum amém, estamos quietinho. É assim com a lei. Quando você acessa Cristo, você é livre da lei. Você não pertence mais a ela. Você pertence a Cristo. Não precisa mais se justificar. Não precisa mais fazer justiça, Ele faz por você. Não precisa manter a sua reputação, Ele te justifica. Não precisa sustentar o teu nome, porque você tem o nome dEle assinado sobre a sua vida, na sua certidão. O DNA dEle, a vida dEle. Quando recebemos a Cristo, recebemos o espírito de adoção. E olha que interessante isso. Sabe o que é o espírito de adoção? Quando nós falamos de adoção, nós logo pensamos naquilo que o Ocidente conhece como adoção. Nós saímos de uma família, então da família Silva, aí eu fui uma pessoa abandonada, uma criança abandonada pela família Silva, e aí outra família com outro sobrenome vai e adota aquela criança. Não é assim a adoção? A adoção natural é assim, mas não é dessa adoção que o Senhor está falando. Quando recebemos a Cristo, nós recebemos o espírito de adoção. Não no sentido de tirar uma criança de uma família e torná-la membro de outra. O pai grego ou romano, ele adotava a sua própria criança como filho. O nascimento dá a alguém o direito à herança, mas a adoção dá a alguém a participação da herança. Não é uma diferença de relacionamento, mas de posição. Quando você nasce como criatura. E quem te fez foi Deus. O Senhor me dizia que alguém nos perguntava: Senhor, por que eu existo? Para que a minha vida? Deixa eu te dizer, você foi criado por Deus. E você foi criado para ser filho dEle. Você foi predestinado para isso. E quando Ele quando Ele te adota em Cristo, você sai de uma posição de criatura para a posição de filho. Você sai da posição daquele que tem o direito à herança para aquele que desfruta da herança. É tempo de desfrutarmos dessa herança, da herança de ser filho. E se a tua cabeça pensa em todos os bens materiais, também pode ter esse desfrute, mas isso é o raso, porque é desfrutar da herança do Pai, do amor do Pai, da vida do Pai, da mente do Pai, do coração do Pai. Aquele amor que muda a terra. Como é que diz a canção? Me enche daquele amor que transforma as vidas, que muda as vidas, que toca as vidas. Essa é a herança do Pai.
Você não é só criado por Deus, você é filho de Deus. Você é herdeiro dele. E você não é herdeiro quando você for andar lá nas ruas de ouro, porque as ruas de ouro já habitam em você, que é o Novo Jerusalém, que é Cristo em você. É para desfrutar agora, é para desfrutar já. E o Senhor me deu uma palavra para os ministros dessa casa. E o Senhor me dizia assim, que muitos ministros que chegaram até essa casa foram criados, foram gerados num ambiente como servos. Muitos ministros foram gerados na igreja da servidão, na igreja que fez servos. E muitos de vocês replicaram, porque o chamado do Pai é sempre replicar aquilo que porta. Mas se vocês eram servos, vocês replicaram uma natureza de servidão. Foram feridos por isso, tiveram marcas por isso. Mas o Senhor dizia que é um tempo de vocês serem restaurados. E é um tempo de vocês se tornarem pais. E imprimir sobre as pessoas e sobre as vidas a paternidade e não mais a servidão. E é por isso que você foi trazido a esse lugar, ministro. Porque desse lugar flui a paternidade genuína do Senhor. Desse lugar toda a servidão que você carrega ou carregava, ela é lançada fora. Através do amor que flui do Pai. Porque o Senhor nos chama nesses dias como ministros a nos tornarmos pais que imprimem a imagem do Filho, do Cristo ressuscitado nas vidas que o Senhor traz para que nós cuidemos. Você recebe essa palavra, ministro? Amém. Sabe, os judeus eles dirigiam-se a Deus como Abi. Abi, não Aba. Abi era uma reverência. Nem um judeu ousaria dizer Aba. Porque Aba era um termo muito íntimo, muito familiar. Então quando Jesus veio e iniciou o seu ministério como filho, ele começou a pregar, a ministrar a um povo judeu. Um povo que servia pela lei, mente escrava, mente de servidão. E era para esse povo facinho que Jesus estava falando. Um povo escravo da lei. E aí quando eles viam Jesus orar, os judeus, eles sempre se referiam ao Abi, ao Senhor, aquele que está distante, aquele Deus ao qual eu sirvo. E aí Jesus orava assim, Aba, Aba. Só que esse termo Aba significava um relacionamento muito íntimo de pai e filho. Aquilo choca aqueles homens. Talvez quando você ouve dessa igreja e de tantos projetos e de tantas coisas que o Senhor derramou, você fique chocado. Mas sabe o que é? É que a gente tem um relacionamento íntimo com o Pai. E você é chamado a ser parte disso também. E aí os apóstolos disseram assim, Senhor, nos ensina a orar. Sabe por quê? Porque eles não conheciam o Aba, só o Abi. Eles queriam conhecer aquele lugar de intimidade. Eles queriam conhecer aquele relacionamento de intimidade com pai e filho. Eles queriam acessar aquela realidade. E eles dizem a Jesus, Senhor, mestre, nos ensina a orar. Nos ensina quem é esse Aba. Nos ensina quem é esse Aba que você ouve, que fala e que tem um relacionamento íntimo. O Senhor diz que são dias dele nos ensinar o Aba. O pai que tem um relacionamento íntimo. O pai que fala com você. O pai que te instrui, que te posiciona. O Pai que cura, que restaura. O teu Aba, o teu Pai, num relacionamento íntimo, que não depende do pai biológico, nem da mãe biológica, nem do apóstolo L, nem do pastor, que depende de você desejar viver essa realidade. E aí sim, a igreja é uma ferramenta que te leva, como me levou a conhecer esse Aba. Porque eles pediram, Aba, mestre, nos ensina a orar. Você precisa aprender a conversar com o seu Aba, com o seu Pai. Porque Ele diz que Ele ampliou as nossas visões. Uma nova visão requer de nós, como disse a pastora Luciana, um posicionamento exato. Era assim que Jesus orava, Aba. A nossa realidade ao sermos adotados não é mais de servos, não é mais do espírito de escravidão, é de filhos que declaram, Aba, os teus pensamentos me definem. Quais são os pensamentos que têm definido você até hoje? A realidade à sua volta? Qual é o pensamento que tem definido você, homem? Pai de família? No momento de crise, de dificuldade nesse país? Qual é o pensamento que tem te definido?
O sucesso ou o fracasso de que circunstância? De qual realidade você define sucesso ou fracasso? Os pensamentos dele te definem. Os pensamentos do Abba definem quem você é. Não é a circunstância, não é aquilo que está à volta, são os pensamentos dele. Então você quer se conhecer? Acesse os pensamentos do Abba e você vai conhecer quem você é. Não a realidade, não o passado. O Senhor nos leva a essa realidade, onde a profeta Camila dizia que nascia um novo dia. E o Senhor me dizia, amanhecia nas trevas que estavam em muitos corações. O Senhor me falava de corações que estavam presos pelas trevas da servidão, que ainda se relacionavam com um Deus que era servo dele. O Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Eu vejo tantos jovens, eu vejo tantos adolescentes aqui. E o Senhor me dizia, é um tempo de amanhecer na vida de vocês. Não mais o Deus do pai, não mais o Deus da mãe, mas o seu Abba, o seu pai. É um tempo de você conhecê-lo nessa intimidade do Abba. O Deus que fala com você, que tem interesse nos teus estudos, no teu futuro, no teu casamento, que quer ampliar sua mente e te levar a acessar lugares da ciência e do conhecimento, porque tudo de ciência e de conhecimento está oculto em Cristo, e Ele quer revelar a você, jovem, Ele quer revelar a você, adolescente, esses mistérios. Sabe por quê? Porque só os filhos acessam a intimidade do Pai. Só eu posso chegar no caldinho de cana do meu pai e filar muitos caldinhos, que a minha família é grande, de graça, porque eu acesso a intimidade do meu pai. Então eu vou lá e tomo caldo de cana de graça. Você não, viu? Você vai pagar. Do Pai é de graça, porque é pela graça. É tudo teu, é tudo liberado a seu favor. Os mistérios, aquilo que a ciência busca, a medicina que nenhum médico exerceu e só os médicos do sonho de Deus vão exercer, porque são dos filhos. A escola que não existe igual. Sabe aqueles professores que nós sonhamos? São para os filhos, porque os filhos exercem essa educação. Os causídicos, os jurídicos, que acessam as leis, que costuram as leis, deixa eu te dizer, advogado, está na mente do Pai, e tudo é teu por herança, mas você está servindo como, você está vivendo como servo, não acessa. A odontologia, as próteses e tudo mais, que resolvem os casos que fazem, estão ocultas no Pai, e é destinada para a intimidade dos filhos. É a nossa herança, para a gente desfrutar já. Nossa realidade é sermos filhos. Ontem a pastora Luciana disse assim, Deus aumentou a nossa visão. Quando Deus aumenta a nossa visão, exige uma postura diferente. Qual é a postura? Mais jejum, mais oração, mais amém, mais glória a Deus. É muito legal tudo isso, mas a postura que ele exige é a de filho, porque filho não negocia, filho vai além, filho se submete, filho faz com alegria, filho não tem peso, porque tudo é de papai, e eu desfruto daquilo que é de papai. Filho senta do lado e toma o caldinho, filho senta na frente do gabinete do pai, ele puxa a orelha e você sai dando uma risada, porque é pai. Eu desfruto da intimidade, às vezes sai chorando também, mas depois a gente ri. Porque eu desfruto da intimidade. Não é assim? Quando o pai traz o bolo que ganha do irmão, a gente desfruta da intimidade, come um pedacinho. Porque é do pai, o do pai é nosso. O que o pai tem é teu. Larga essa escravidão do Egito, larga o alho poró. Larga a cebola, para de chorar por cebola. Ô mulher, para de chorar pelaquela cebola que ficou lá atrás. Para. Homem, para! Tem um banquete colocado diante de você. Tem um banquete do Pai. É só para os filhos sentarem à mesa, se fartar, encostar no colo dele e comer e desfrutar. Tem um banquete. E a gente precisa ajustar a nossa visão. A postura tem que ser diferente. Sabe o que é a postura? Daqueles que são filhos e sabem que o sol da justiça nunca para de brilhar. Daqueles que quando olham as circunstâncias sabem que o sol da justiça brilha acima de todas as coisas. E tem uma coisa, ele resplandece na minha face e na sua face. Coloque-se de pé, por favor.
Não se disperse, não se movimente. O Senhor quer produzir cura nessa noite. O Senhor quer te levar a essa posição. Muitas pessoas precisam entrar para viver essa visão ampliada. Porque a pastora disse, e ela usou uma figura do trabalho dela, que foi a forma que Deus falou, uma visão ampliada, ela vê de forma mais profunda e precisa. Tem coisas que só os filhos vão ver. O mundo vê muitas coisas, mas o nosso Pai reservou a nós como filhos vermos aquilo que está no coração dele. E é por isso que você precisa ser curado do espírito de servidão, daquilo que te faz servo até agora, daquilo que fazia com que você servisse por obrigação, por peso. Não, vem um tempo de desfrutar. Órfãos, o Senhor me dizia, órfãos sejam livres, o Abba é a sua realidade. Rejeitados sejam livres, o Abba é a sua realidade. E eu queria que a adoração me ajudasse com essa canção. Fracassados sejam livres, o Abba é a sua realidade. Filhos adotados pela graça, essa é a sua realidade nessa noite. Essa é a sua realidade em todos os dias da sua vida. Nós já fomos livres daquela condição. E eu quero terminar falando para você que veio aqui pela primeira vez, que ouve falar desse Abba e desse Pai. Esse Pai, irmãos, que qualquer um de nós aqui poderíamos falar tantas coisas que Ele já fez. Tantas coisas, sabe? Eu gosto das grandes coisas, assim, mas eu gosto daqueles detalhezinhos. Sabe aqueles detalhezinhos? Eu vou falar, tá bom, Espírito Santo. Tem um detalhezinho que eu gosto, que foi logo no começo da minha conversão. Eu fui comprar um vestidinho para minha filha. Eu já cuidei, já ouviu falar disso. E aí eu cheguei na loja, sabe aquilo, mulher, que você olha, nossa, é aquele. Sabe aquele? Sabe, homem, aquele relógio que você olha e fala, é aquele. Sabe aquele, né? Mas quando eu fui experimentar, não serviu. Não tinha o tamanho. Aí eu entrei no carro, né? Estava deixando de ser serva, entendendo a transição de serva para filha. E aí eu orei, eu sentei no carro, o Alexandre dirigindo, e eu falei assim, ai Deus, eu queria tanto que ela fosse no aniversário com aquele vestidinho. E daí eu falei assim, ai perdão Deus, nossa, fome na África, tanta coisa, eu falando de vestidinho para o Senhor. A mente de servo. O servo acha que ele não pode se expor diante do Pai. O servo acha que ele precisa estar em perfeição. Deixa eu te dizer, a perfeição habita em você, é Cristo. Quando Ele olha para você, Ele não quer a tua perfeição, Ele quer ver a perfeição do Filho. Ele só quer a tua rendição. O servo acha que não pode expor fraqueza. O servo acha que tem que estar ali, inabalável. Inabalável é Ele em você. E sabe o que é mais tremendo? O poder dele se aperfeiçoa quando você e eu nos sentimos fracos. Sabe aquele dia que você não sente nada, que nem o de hoje, que você fala assim, eu não posso pregar. Como é que eu vou falar das coisas do teu coração? E Ele diz assim, filha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí, quando eu chego em casa, quando eu vou para casa da minha mãe, a minha mãe comprou um vestidinho. Olha o que eu achei para a Júlia na festa. Qual que era o vestidinho? Aquele que o Abba preparou para mim. Porque esse é o Abba. Esse é o Abba. É do vestidinho. É da cura da sua enfermidade. Ele é o Abba. Ele é o nosso Pai. E talvez você que entrou aqui a primeira vez, você não conhece o Abba. Talvez você conheça um Deus até hoje que pesou a mão e que você acha que pesou a mão. Eu também já achei assim. Eu também já achei que Ele tinha me esquecido. Porque eu entendi que eu era serva, não enxergava o amor dele. E é tão tremendo quando você se descobre filho, que quando você olha para as mesmas situações do passado, em que antes você via dor, sabe o que você vê? Só vê amor. Não é assim? Olha, isso é uma mudança de mente. Quando você descobre que é filho, quando a tua realidade é a graça, você olha para o passado e aquilo que antes dava dor, você vê o cuidado do Pai com você. Você que entrou aqui a primeira vez, Romanos 8:23 diz assim, ó. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe, tem uma conversa aí de vazio existencial. Talvez você que chegou aqui pela primeira vez, você veio como eu vim um dia, com um vazio, com uma busca, buscando preencher.
E talvez você tenha tentado preencher de várias formas, com tantas coisas, com tantas situações, e nada preenche. Sabe por quê? Porque a palavra diz que nós gememos, aguardando ser adotados como filhos. Sabe o teu vazio existencial? Tem aí 2 letrinhas, 3 letrinhas ou 4. Aba. Aba, você foi criado e geme para se tornar filho. O que você está buscando em homens, o que você está buscando num relacionamento, o que você um dia buscou nas drogas, o que um dia você buscou em qualquer lugar, a palavra diz que nós gememos por ser adotados como filhos do Aba. E essa é a sua noite. Você não veio aqui por qualquer razão que não seja essa. Por isso eu quero te convidar, você que está aqui pela primeira vez, a vir receber essa oração onde você diz: eu quero me tornar o teu filho. Porque a família natural você não escolhe, mas se tornar um filho de Deus é a sua escolha. Quantos querem nessa noite receber essa oração? Levantem a sua mão.